Paz e luz, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Movimento Raiz J. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conheceu alguém na vida que só de olhar sabia exatamente como você estava? Pois é, né? Nesse mundo de hoje, as pessoas estão assim ávidas, cada vez mais querendo, né, encontrar pessoas assim. Há esse desejo, né, de encontrar gente que reconhece a gente, né? Mas na vida de Jesus, num dos encontros que Jesus teve, dos muitos que Jesus teve, houve uma troca de olhar muito importante, que significa muita coisa e a gente pode aprender muito sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. João capítulo 2, dos versículos 40 a 42 diz assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Esse é o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro, um personagem muito importante que está presente em diversos episódios. Agora, o que me chama a atenção é essa parte aqui do 42, bem no início, né? E Jesus olhou para ele e disse: a gente vive nesse mundo realmente procurando, né, esses olhares que nos olhem e que possam reconhecer em nós aquilo que somos. Eu costumo dizer que quando a gente vive sem isso, né, sem esses encontros, a gente vive como ilhas, né? Ilhas estão sempre isoladas, né? Mas esse é um dos encontros de Jesus que selam muito bem a história do fim da solidão. Jesus olhou para Pedro e conheceu Pedro. Jesus olhou para Pedro e deu um nome a Pedro. Agora, veja que ele faz isso mesmo Pedro sendo quem Pedro era. Eu vou ler com você agora algumas páginas atrás no livro de Lucas, né, o capítulo 22, só que agora no versículo 61. Você sabe o que acontece, né? Pedro então começa a andar com Jesus, do jeitão dele, né? Pedro super para frente, assim, explosivo, né? Então Jesus diz para ele: olha, Pedro, você vai me negar. E aí acontece toda a situação da traição, Judas trai a Jesus. Jesus então vai preso e naquele momento ali de dificuldade, as pessoas temendo por suas vidas, Pedro então é interrogado. Olha, você conhece Jesus? Ele diz: não, não conheço não. Olha, você conhece? Não, não, não conheço não. Rapaz, você conhece Jesus? Ele diz: não, 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 não conheço. E aí se cumpre aquela palavra que Jesus tinha dado a Pedro: olha, você vai me negar 3 vezes. Então, nesse momento em que Pedro nega a Jesus, o galo canta, porque Jesus tinha falado que isso aconteceria antes que o galo cantasse. E nesse momento, olha o que Lucas traz aqui. Eu vou ler o versículo 60 e 61 de Lucas 22. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. Essa foi a última negação de Pedro. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. E aí vem o 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Veja que, de novo, a gente vê essa expressão, né? E o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Como o texto não dá muitos detalhes, eu gosto muito de imaginar essa cena de Jesus ali, né, sendo preso e sofrendo tudo aquilo que estava sofrendo, aquele interrogatório, pessoas querendo entender, pessoas já querendo o matar. E aí Jesus encontra o olhar de Pedro depois que Pedro nega.
E esse olhar de Jesus dizendo, eu disse que você ia fazer isso. E talvez a gente pense que esse Pedro aqui está lidando com Jesus que quer dizer, tá vendo? Você não vale nada, você é um cara que erra sempre, cara, você não tem palavra. Mas, queridos, eu acredito e tenho certeza que é exatamente o contrário. Jesus, quando olha para Pedro e Pedro percebe, e mesmo na tristeza de Pedro, o que fica evidente é o controle de Jesus sobre todas as coisas. O que fica evidente era que Jesus sabia das coisas, sabia o que ia acontecer, e como ele mesmo disse, o que ele estava fazendo, se entregando por vontade própria, em meu favor, em seu favor. E mais ainda, Jesus estava provando que conhecia Pedro e que amava Pedro apesar de Pedro ser quem ele era. Porque lá em João agora, no capítulo 21, depois que acontece esse episódio da negativa de Pedro, Jesus reencontra Pedro. Agora é o Jesus ressuscitado. Jesus morreu, ressuscitou e aparece pela terceira vez para os discípulos. Isso está narrado em João capítulo 21. São 7 discípulos que veem Jesus aqui. E Pedro é um deles. E quando Jesus está passando na praia, Pedro sai louco, assim, pula no mar e tal. Tem o episódio da rede, que a rede vem cheia de peixes e tal. Mas o Pedro estava, assim, louco para encontrar Jesus. E aí, João capítulo 21, a partir do versículo 15, nós temos de novo uma conversa entre Pedro e Jesus. E aí, Jesus ressuscitado já, e o Pedro amargurado. Então, depois de terem comido, versículo 15, João 21, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, lembra? Simão, filho de João, aquele que Jesus chamou lá em João capítulo 2, são as mesmas palavras, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E aí ele responde, sim, o Senhor sabe que o amo. E Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. E é interessante ver que nesse texto há um jogo de palavras aqui, em cima dessa expressão de amor, porque Pedro está sendo perguntado por Jesus se ele o amava de forma ágape, né? E a palavra aqui é derivada da palavra ágape, e amor ágape é esse amor sacrificial. E Pedro diz, eu amo sim, Senhor, mas a maneira que Pedro responde é com outro tipo de amor, com um amor filéu, um amor de amigo. E aqui parece que Jesus está perguntando, olha, você me ama mais do que esses outros, Pedro? Sacrificialmente, o amor ágape, no versículo 15, Pedro diz, eu te amo. E aí Jesus responde, então apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro, aí no 16, você me ama? E aí ele disse, sim, você sabe que eu amo. E Jesus responde, repete a pergunta, você realmente me ama? E Pedro continua respondendo, eu amo filéu. E ainda assim Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Isso mostra que o Jesus que olha para Pedro lá no começo e chama ele de Pedro, o Jesus que olha para Pedro quando este o nega, e o Jesus que olha para Pedro aqui e o restaura, é o Jesus que olha para Pedro em todos os momentos e o conhece e o coloca na palma das suas mãos. Veja que Jesus não nega a Pedro a tarefa para a qual ele havia sido designado, apacentar as ovelhas. Por isso, eu queria dizer a você hoje que Jesus é esse que lança esse olhar que nos atravessa. Não é sobre as nossas dificuldades,
não é sobre a nossa incapacidade, muitas vezes, de amar como deveríamos amar Jesus. Não é sobre as nossas negações a respeito de Jesus, mas é a respeito do que Ele fez por nós. E aí, quando a gente compreende isso, a gente consegue confiar em Jesus, porque a gente sabe que Jesus é esse que nos conhece. Se não é sobre as nossas fraquezas, é sobre a força de Jesus. Se não é sobre o nosso amor falho, é sobre o amor ágape de Jesus. Se não é sobre as nossas negativas, é sobre as oportunidades de restauração que Jesus dá. Se não é sobre o nosso olhar torto, é sobre o olhar certeiro de Jesus. Se não é sobre os nomes que damos, as identidades erradas que damos a nós mesmos, é então sobre a identidade correta, revelada no olhar de Jesus, que atravessa a nossa alma. Se não é sobre as nossas mazelas, sobre os nossos erros, é então sobre o poder de Deus que nos capacita a apacentar as ovelhas. É sobre o poder de Deus, a companhia de Jesus, é sobre o amor de Jesus que nos leva a deixar as redes na praia e correr em direção do alvo que Ele mesmo traçou para as nossas vidas. Eu espero que nesse vídeo de hoje você tenha compreendido e que você tenha essa experiência de ser uma pessoa que percebe o olhar de Jesus, que atravessa, que muda, que transforma a vida. Eu queria orar com você. Vamos orar? Fecha seus olhos aí e a gente vai fazer uma oração. Senhor Deus, eu coloco nas tuas mãos todos esses que estão comigo agora, de alguma forma, vendo esse vídeo. Pai, da mesma maneira como Jesus Cristo olha para Pedro e entrega tanta coisa para Pedro, tanta restauração, tanta identidade, eu peço que o Senhor faça isso conosco hoje. Por favor, Deus, que nesse momento os teus filhos, aqueles que o Senhor mesmo escolheu, sejam atravessados pelo olhar maravilhoso, restaurador de Jesus. Entrega a restauração para quem precisa, entrega a força para quem precisa, através do olhar de Jesus. É o que a gente te pede. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus te abençoe, paz e luz, e até a próxima. Tchau, tchau.